Olá, tudo bem com você? Eu sou o Nico e hoje nós vamos trazer 12 fatos curiosamente curiosos sobre o naufrágio do Titanic, uma das tragédias mais marcantes da história mundial. Coloque o seu colete salva-vidas e prepare-se para uma viagem fascinante ao passado. Fato curioso número 1. O navio criado para ser inafundável. O Titanic era considerado um navio inafundável devido ao seu design e tecnologia de ponta. No entanto, essa confiança foi literalmente por água abaixo quando esse gigante teve seu casco rasgado por um iceberg em sua viagem inaugural. Na época, sua construção incorporou os avanços mais recentes da indústria naval, incluindo compartimentos estanques. Os compartimentos estanques são compartimentos que retêm a água, impedindo-a de invadir a embarcação. O projeto do Titanic incluía 16 compartimentos estanques e poderiam ser selados individualmente em caso de colisão ou inundação. A ideia era que, mesmo se alguns desses compartimentos estivessem comprometidos, o navio ainda seria capaz de flutuar. Além disso, o casco do Titanic foi dividido em várias seções transversais, o que aumentava sua resistência e rigidez estrutural. Com isso, os engenheiros acreditavam que esse projeto tornava o navio praticamente inafundável. Mas, infelizmente, esse excesso de confiança foi abalado por uma tragédia sem precedentes, quando o colossal Titanic colidiu com um iceberg maciço na noite de 14 de abril de 1912. O impacto rasgou uma extensa área do casco do navio, comprometendo os compartimentos estanques e causando uma inundação rápida e catastrófica. A água invadiu o navio, sobrecarregando seus sistemas de bombeamento e tornando impossível conter a inundação. O Titanic então começou a adernar, e aproximadamente 2 horas e 40 minutos desde o momento do impacto, desapareceu nas águas geladas do Oceano Atlântico na madrugada de 15 de abril. A tragédia do Titanic chocou o mundo e serviu como uma dura lição sobre a necessidade de cuidados de segurança mais rigorosos em futuros projetos de navios. Embora o Titanic tenha se tornado sinônimo de desastre e tragédia, ele também se tornou um símbolo da limitação dos seres humanos diante das forças da natureza, e também um importante marco de aprendizado para evitar futuras tragédias. Fato curioso número 2. A construção colossal. Você sabia que mais de 3.000 pessoas trabalharam na construção desse colosso? O Titanic era uma verdadeira maravilha da engenharia e uma construção incrivelmente impressionante para a época. Com cerca de 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e uma altura total de 53 metros, o Titanic era imponente e majestoso. Não era à toa que ele era considerado o maior navio de passageiros do mundo na época, desbancando do pódio o seu antecessor, o RMS Olympic. A construção do Titanic aconteceu nos estaleiros da Harland & Wolff em Belfast, na Irlanda do Norte. Os mais de 3.000 trabalhadores dedicaram-se incansavelmente à sua construção, que durou aproximadamente 3 anos. O processo de construção envolveu a montagem de inúmeras peças e a integração de sistemas complexos. A estrutura do navio foi construída em aço e dividida em várias seções que foram unidas em um enorme casco. O Titanic contava com amplos decks, cada um com diferentes funções e comodidades. Desde as cabines da primeira classe, elegantemente decoradas, até os dormitórios da terceira classe, o navio foi projetado para oferecer conforto e comodidade aos seus passageiros. E além disso, o Titanic apresentava um total de 4 chaminés, sendo que apenas 3 delas realmente funcionavam. A quarta chaminé foi construída por motivos estéticos, para equilibrar a aparência do navio. A construção do Titanic foi um empreendimento de grande magnitude. As partes do navio foram construídas separadamente e depois montadas no estaleiro.
O processo de transporte e montagem dessas seções gigantes e pesadas exigia equipamentos especiais, como gigantescos guindastes. A construção do Titanic representou um avanço significativo na engenharia naval da época. Infelizmente, a grandiosidade e a tecnologia avançada do Titanic não foram suficientes para evitar o trágico destino do navio. Mesmo após mais de um século desde o seu naufrágio, o Titanic continua a fascinar as pessoas ao redor do mundo como um símbolo da grandiosidade, do luxo e também da fragilidade humana diante das forças da natureza. Fato curioso número 3. Um cruzeiro repleto de celebridades. Agora vamos falar um pouco sobre as personalidades famosas que estavam a bordo do Titanic. Esse navio de luxo atraiu a atenção de diversas personalidades influentes da época, o que tornou a viagem ainda mais interessante e glamourosa. Entre os passageiros notáveis a bordo do Titanic estava John Jacob Astor, um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Sua esposa Madeleine Astor também estava a bordo. Outra personalidade a bordo do Titanic era Benjamin Guggenheim, membro de uma família famosa por sua riqueza na indústria do cobre e da prata. Ele viajava com sua amante, Leontine Albert. Guggenheim é conhecido por ter se recusado a entrar em um bote salva-vidas, dizendo: "Nenhum homem vivo deve vestir colete salva-vidas antes das senhoras." Além disso, a socialite americana Molly Brown, também conhecida como a inafundável Molly Brown, estava a bordo. Ela ganhou esse apelido por sua coragem e experiência durante o naufrágio, ajudando a organizar a evacuação dos passageiros e remando no bote salva-vidas número 6. Também merece destaque a presença de celebridades da área artística, como o casal de atores Dorothy Gibson e Julius Brulator. Dorothy Gibson, uma atriz famosa da época, sobreviveu ao naufrágio e posteriormente estrelou um filme sobre o desastre, chamado Saved from the Titanic, ou seja, Salva do Titanic, que foi lançado poucos meses após o trágico evento. Esses são apenas alguns exemplos das personalidades que estavam a bordo do Titanic. Sua presença adicionou um toque de glamour e prestígio à viagem, apresentando o navio como um cenário de encontros sociais e felizes entre pessoas influentes de diferentes áreas. As histórias dessas personalidades e de outras pessoas a bordo do Titanic criaram um senso de conexão emocional com o desastre, aumentando ainda mais a fascinação que o naufrágio desperta até os dias de hoje. Fato curioso número 4. O destino dos 3 irmãos. O Titanic era o maior dos 3 navios gêmeos, conhecidos como os 3 irmãos, o RMS Britannic e o RMS Olympic. Esses 3 navios foram construídos pela mesma empresa, a Harland & Wolff, e tinham semelhanças notáveis. Mas, infelizmente, o Britannic também sofreu um destino trágico, ao afundar durante a Primeira Guerra Mundial. O Titanic foi o segundo navio a ser construído, logo após o RMS Olympic, que fez sua estreia em 1911. O Olympic era um navio imponente e atraente, que estabeleceu um novo padrão para a viagem transatlântica. Sua construção foi um sucesso, o que aumentou a expectativa em relação ao Titanic. No entanto, a história desses navios acabou tomando rumos distintos. O Titanic, como todos sabemos, sofreu um trágico naufrágio em sua viagem inaugural em abril de 1912. Já o RMS Olympic teve uma carreira mais longa e relativamente tranquila. Embora tenha passado por algumas colisões e acidentes ao longo dos anos, o Olympic não teve um destino tão trágico quanto seu irmão mais famoso. Por fim, temos o RMS Britannic, o terceiro navio da série. Inicialmente projetado para ser um navio semelhante ao Titanic,
Ele foi redesenhado durante a construção para incorporar melhorias de segurança e aplicar as lições aprendidas com o desastre do Titanic. No entanto, o Britannic também teve um destino trágico. Durante a Primeira Guerra Mundial, o navio foi transformado em um navio hospitalar e estava a serviço da Marinha Britânica. Em 1916, o Britannic atingiu uma mina e afundou no mar Egeu. Embora o Britannic tenha afundado, sua história teve um resultado relativamente melhor do que a do Titanic. Graças à resposta rápida e aos protocolos de emergência aprimorados após o naufrágio do Titanic, a maioria dos passageiros e tripulantes a bordo do Britannic conseguiu ser resgatada com segurança. Esses navios irmãos deixaram um legado na história da navegação, ensinando lições importantes sobre a segurança marítima e impactando a forma como os navios passaram a ser construídos e operados nos anos seguintes. Fato curioso número 5. Gigante, mas despreparado. Uma das curiosidades mais chocantes sobre o naufrágio do Titanic é a pouca quantidade de botes salva-vidas a bordo. Essa é uma das questões mais polêmicas e trágicas relacionadas ao desastre. O Titanic foi projetado para transportar um total de 32 botes salva-vidas, o que seria suficiente para acomodar cerca de 1.178 pessoas, o que era aproximadamente metade da capacidade total de passageiros e tripulantes. Mas a situação se tornou ainda pior quando, durante a construção, a quantidade de botes foi reduzida para 20 e mais 4 botes infláveis. Essa redução foi justificada pela ideia de que o Titanic era considerado inafundável, o que levou a uma crença arrogante e equivocada de que os botes não seriam necessários para a evacuação completa do navio. Durante o naufrágio, a falta de botes salva-vidas se tornou um grave problema. A maioria dos botes disponíveis foi lançada ao mar com capacidade inferior à sua capacidade máxima, e alguns deles foram lançados com menos da metade de sua capacidade. Isso se deveu à falta de treinamento adequado da tripulação e à falta de um plano eficiente de evacuação. Infelizmente, a falta de botes salva-vidas teve uma grande contribuição para o alto número de vítimas fatais no naufrágio do Titanic. Após a tragédia, as regulamentações marítimas foram revisadas e aprimoradas para garantir que os navios tivessem a capacidade suficiente de botes salva-vidas para todos a bordo. Fato curioso número 6. As equipes de construção e a tripulação do Titanic. A construção do Titanic envolveu uma força de trabalho impressionante. Mais de 3.000 trabalhadores, entre carpinteiros, soldadores, eletricistas, pintores e muitos outros profissionais, se dedicaram incansavelmente na construção do navio nos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. Esses trabalhadores deram vida ao projeto e dedicaram-se durante aproximadamente 3 anos para tornar o Titanic uma realidade. Além da equipe de construção, o Titanic contava com uma tripulação experiente e numerosa para operar o navio. Cerca de 900 tripulantes estavam a bordo, desempenhando funções essenciais para garantir o funcionamento eficiente e seguro do navio. A tripulação do Titanic incluía oficiais de navegação, engenheiros, cozinheiros, camareiros, comissários, operadores de rádio, entre outros profissionais. Cada um desempenhava um papel vital no dia a dia do navio. Infelizmente, muitos membros da equipe de construção e tripulação do Titanic também perderam suas vidas durante o naufrágio. Alguns se sacrificaram para salvar passageiros, enquanto outros permaneceram em seus postos de trabalho até o último momento, cumprindo seus deveres com honra e bravura. Fato curioso número 7. A tragédia que poderia ter sido evitada. Você sabia que antes do trágico encontro com o iceberg,
o Titanic recebeu vários avisos de alerta de outros navios sobre a presença de gelo em sua rota. No entanto, esses alertas foram completamente ignorados. Uma falha de comunicação que teve consequências devastadoras. Antes do desastre, vários navios próximos ao Titanic transmitiram mensagens telegráficas alertando sobre a presença de icebergs na área. O SS Californian, um navio que estava nas proximidades, enviou repetidas mensagens ao Titanic alertando sobre o gelo. No entanto, essas mensagens não receberam a devida atenção. Além disso, os operadores de rádio do Titanic estavam tão sobrecarregados com o envio de mensagens de passageiros que podem não ter repassado com a devida urgência os alertas sobre o gelo aos oficiais de bordo. Isso pode ter causado a falta de atenção sobre a gravidade da situação, o que teria levado a medidas de prevenção adequadas. Acredita-se que se o Titanic tivesse respondido de maneira adequada aos alertas recebidos e adotado uma postura mais cautelosa, poderia ter evitado a colisão com o iceberg. Infelizmente, essa falta de atenção aos avisos foi um dos principais fatores que contribuíram para a tragédia. A história do alerta ignorado no Titanic serve como um exemplo trágico da importância de uma comunicação eficiente e de tomar medidas proativas em situações de potencial perigo. Essa foi uma lição aprendida e influenciou o aprimoramento dos protocolos de segurança marítima nas décadas seguintes. Fato curioso número 8. O SOS que poderia ter salvo centenas de vidas. Após a colisão com o iceberg, o Titanic ativou seu sistema de sinalização de socorro, utilizando a radiotelegrafia para enviar mensagens de SOS e pedidos de ajuda. Essas mensagens foram recebidas pela operadora de rádio do SS Californian, um navio que estava nas proximidades. No entanto, para surpresa e desespero dos passageiros e tripulantes do Titanic, nenhuma ação foi tomada em resposta. O operador de rádio do Californian, identificado como Cyril Evans, estava descansando e não viu as mensagens de socorro do Titanic. Ele não estava ciente da terrível situação que se desenrolava a poucas milhas de distância. Essa falta de comunicação teve um impacto devastador, pois se o Californian tivesse respondido aos sinais de socorro, poderia ter chegado ao local do naufrágio a tempo de salvar um grande número de vidas. Após o naufrágio, o incidente foi investigado e resultou em mudanças significativas nas regulamentações marítimas. A história do pedido de socorro do Titanic nos ensina a importância da vigilância constante, especialmente em situações de emergência. É impressionante como uma única falha de comunicação pode ter consequências trágicas em uma situação de vida ou morte. Fato curioso número 9. O iceberg gigante que afundou o gigante dos mares. O iceberg que colidiu com o Titanic foi avistado pela primeira vez por um vigia no mastro de observação do navio, mas, infelizmente, a colisão foi inevitável devido à velocidade e às dimensões do iceberg. O iceberg tinha de 30 a 60 metros de altura e estima-se que possuía entre 200 e 300 mil toneladas. A maioria de sua massa estava submersa, o que o tornava ainda mais perigoso. A colisão com o iceberg danificou o casco do Titanic, abrindo uma série de compartimentos à prova d'água. Essa abertura permitiu a entrada de água para dentro do navio, causando seu afundamento. É importante ressaltar que a visibilidade na noite do desastre estava comprometida. O céu estava nublado e não havia lua cheia, o que dificultava em muito a detecção de objetos à frente do navio, incluindo o iceberg. Após a colisão, o Titanic ficou seriamente comprometido e, pouco a pouco, foi afundando nas águas geladas do Oceano Atlântico.
Essa tragédia resultou na perda de mais de 1.500 vidas, tornando-se um dos desastres marítimos mais mortais da história. Fato curioso número 10. A heróica Orquestra do Titanic. A Orquestra do Titanic era composta por 8 músicos habilidosos, inspirados pelo maestro Wallace Hartley. Eles foram contratados pela White Star Line, a companhia que era responsável pelo Titanic, para tocar música ao vivo e criar uma atmosfera agradável durante a viagem. Eles tocavam uma grande variedade de gêneros musicais, incluindo música clássica, popular e dançante. Durante o naufrágio do Titanic, a orquestra interpretou um papel heróico e comovente. Conforme o navio afundava, eles permaneceram tocando sua música para acalmar os passageiros e tentar manter a ordem. Relatos de sobreviventes afirmam que a orquestra tocou até o último momento, mesmo com o perigo iminente. A história mais conhecida é a de Wallace Hartley, que liderava a orquestra. Ele foi visto segurando seu violino e conduzindo a música enquanto o navio afundava nas águas geladas do Atlântico Norte. Sua coragem e dedicação comoveu a todos. Infelizmente, todos os membros da orquestra perderam suas vidas no naufrágio. A história da orquestra do Titanic tem sido retratada em livros, filmes e peças teatrais, perpetuando seu legado e honrando sua contribuição durante os momentos finais do navio. Fato curioso número 11. A coragem da tripulação do navio Carpathia. Apesar da tragédia do Titanic, muitos indivíduos corajosos se destacaram, e um grande exemplo disso é a tripulação do navio Carpathia. Eles se tornaram verdadeiros heróis ao resgatar os sobreviventes e arriscar suas próprias vidas para salvá-los. Comandados pelo capitão Arthur Henry Rostron, a tripulação do Carpathia não mediu esforços e demonstrou grande coragem nessa missão de resgate. Ao chegar ao local do desastre, o Carpathia encontrou uma cena de devastação. O navio, então, iniciou imediatamente as operações de resgate, lançando botes salva-vidas para salvar os sobreviventes que estavam na água ou agarrados aos destroços flutuantes. Os tripulantes do Carpathia arriscaram suas vidas para puxar os náufragos para dentro dos botes, demonstrando um compromisso inabalável em salvar vidas em meio à tragédia. Essas histórias de coragem e altruísmo são emocionantes e inspiradoras. Fato curioso número 12. A descoberta e exploração dos destroços do Titanic. Após o naufrágio, a localização do Titanic se tornou um mistério submerso por mais de 7 décadas. Em 1985, o explorador e cientista Robert Ballard liderou uma expedição que resultou na descoberta dos destroços do Titanic no fundo do Oceano Atlântico. O navio foi encontrado a aproximadamente 3.800 metros de profundidade, a cerca de 600 milhas da costa de Newfoundland, no Canadá. A descoberta dos destroços do Titanic trouxe à tona uma visão fascinante do navio naufragado. A equipe de Ballard utilizou um submarino robótico chamado Argo, equipado com câmeras e luzes para capturar imagens dos destroços no leito do oceano. Diversos objetos como louças, móveis, utensílios e peças do casco foram identificados e documentados. As imagens e informações coletadas dos destroços do Titanic foram de extrema importância para a compreensão da história do navio e do naufrágio. Os destroços abrem uma janela para o passado e ajudam a manter viva a memória da tragédia ocorrida em abril de 1912. E assim, concluímos nossa lista de 12 fatos curiosamente curiosos sobre o naufrágio do Titanic.